Já a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra o deputado federal Arthur Lira por suposto crime de corrupção. O inquérito investiga o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, por suposta corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O deputado Arthur Lira, líder na época do Partido Progressista e um partido que tinha influência sobre o Ministério da Cidade, a que se liga a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a CBTU, a denúncia narra que ele recebeu do presidente desta empresa, Francisco Colombo, a quantia de R$ 106.400 em troca de apoio político para que permanecesse no cargo. A defesa de Arthur Lira alegou que a denúncia não se aplica e também que o inquérito se baseou apenas em uma delação premiada sem indício de prova. Se trata de uma delação de ouvir dizer. Alberto Youssef sequer testemunha direta desses fatos. Ele diz que ele ouviu dizer de uma pessoa chamada Colombo que ele teria dado um dinheiro para esse assessor. Ouviu dizer de uma pessoa falecida, de uma pessoa morta, porque Colombo já faleceu e, portanto, não pode refutar essa alegação. Mas o relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que a denúncia foi feita dentro dos padrões legais. A denúncia, no tocante ao delito previsto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, atende às exigências versadas no artigo 41 do Código de Processo Penal. Contém descrição do cometimento em tese de fato criminoso e das circunstâncias, estando individualizada a conduta imputada ao acusado. E votou pelo recebimento parcial da denúncia, para que o deputado responda somente pelo suposto crime de corrupção. Entendimento seguido por unanimidade. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes reforçou ainda que as investigações também se baseiam em vídeo em que um secretário do deputado é flagrado escondendo o dinheiro ao embarcar em um aeroporto. Não me parece que esconder dinheiro no corpo seja um mecanismo eficaz para transformar algo que pode ter sido ilícito em lícito. Na verdade, acaba corroborando que pode ter ocorrido algo estranho. Senão, se o dinheiro fosse lícito, poderia carregar numa maleta. Consultora jurídica Karina Scolotto também acompanhou a primeira turma, está aqui com a gente no Jornal Justiça. Karina, boa noite. Boa noite, William. O que normalmente a gente acompanha nas turmas é um grande pedido de habeas corpus e indeferidos, né? Hoje, pelo menos, 2 pedidos de soltura foram aceitos. Exatamente, William. Habeas corpus todos da relatoria do ministro Marco Aurélio e por unanimidade, por fundamentos diferentes, os ministros acabaram concedendo a ordem em 2 casos. Em um deles, o paciente foi condenado em primeira instância, no primeiro grau, por 2 crimes. Receptação dolosa, quando ele adquire algum bem sabendo que ele é fruto de algo ilícito, de um roubo ou de um furto, e também adulteração de sinal de veículo automotor. No caso, a primeira instância considerou por 2 vezes o crime de receptação dolosa, e acabou condenando ele por 5 anos de prisão. Mas na apelação, em segunda instância, essa pena de 5 anos baixou para 4 anos, porque o tribunal reconheceu que essa receptação deveria ser considerada como um crime único e no final do cômputo da pena acabou sendo reduzida. Nesse caso, a defesa entrou ainda com habeas corpus para buscar aqui no Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena não fosse o semiaberto, como determinado na sentença de primeira instância, mas o regime aberto, tendo em vista a redução da pena que acabou sendo implementada pelo Tribunal de Justiça na segunda instância e também o fato de que não haveria na folha de antecedentes do paciente qualquer conduta que desabonasse a sua conduta social e era réu primário com bons antecedentes, portanto. Nesse sentido, por votação unânime, os ministros acabaram concedendo a ordem para alterar o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Em um outro caso, os ministros acabaram revogando a prisão preventiva de um paciente que havia sido condenado em primeira instância a 15 anos e 6 meses de reclusão, mas cuja sentença foi reformada, na verdade, a sentença foi anulada no Tribunal de Justiça em sede de apelação,
porque o juiz de primeira instância não teria se manifestado em relação às preliminares arguídas pela defesa. A medida liminar já havia sido deferida pelo ministro Marco Aurélio, já que esse paciente já estava preso há mais de 3 anos sem culpa formada. E aí possibilitou que ele respondesse ao processo em liberdade até a prolação da sentença de primeiro grau. Hoje, no julgamento de mérito, os ministros entenderam que com essa anulação da sentença pelo Tribunal de Justiça e a necessidade de prolação de uma nova sentença de primeiro grau, haveria necessidade de superar a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, já que entende que não é cabível habeas corpus contra a decisão de ministro do STJ, que teria indeferido a ordem, em razão de fundamentos que justificavam a soltura pelo excesso de prazo na prisão. Nesse mesmo sentido, argumentou o Ministério Público Federal, já que também réu primário com bons antecedentes, a sentença de primeiro grau teria levado em consideração apenas a gravidade do crime, já que se tratava de tráfico de drogas com mais de 15 quilos de cocaína apreendida na forma de crack, aproximadamente 6 quilos de maconha, e não levou em consideração o fato dele ser primário. Nesse caso também, ordem deferida para suspender a prisão preventiva por excesso de prazo na prisão. E amanhã temos sessão também pela manhã. Amanhã a sessão plenária começa às 9h30 da manhã, mas também sessão plenária à tarde, como ordinariamente acontece todas as quartas-feiras. Conto com você aqui à noite, então. Combinado. Até amanhã.